Oi, pessoal! Desculpe aqui, esse nosso ambiente de descontração, que aliás é a característica do programa, faz com que a gente seja pego às vezes assim de surpresa. Vamos lá, vamos formalizar. Boa tarde, boa noite, bom dia, o que for. Tudo bem? Eu sou o Ralph Peter, que apresenta toda quarta-feira às 19 horas o programa Livros em Revista, que vai ao ar sempre na BCC Television. Que sempre tem o firme propósito de levar até vocês o melhor do entretenimento com um grau de cultura elevadíssimo. Estamos conseguindo isso, felizmente, já ao longo desses nossos quase 10 anos de percurso e que naturalmente devemos tudo isso a vocês. Eu quero, antes de passar direto para o nosso grandiosíssimo convidado, Valdir Colani, uma figura impagável, agradecer novamente ao pessoal da nossa técnica, representados pela Betânia, pela Luciana e pelo Márcio, que sem eles nós não estaríamos penetrando nas ferramentas midiáticas disponíveis hoje por aí. Quero agradecer também, e de maneira bem enfática, a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, sediado em Lisboa, nos insere no universo lusófono, literalmente nos abre a porta de toda esta gama de pessoas que estão fora do Brasil, fora da Espanha ou na Espanha. Em suma, todo o universo lusófono ela nos insere, nos dá uma grande audiência e principalmente muito qualificada, que é o que nós vimos buscando ao longo, como eu falei, desse percurso todo. Quero agradecer também a jornalista, vou ter que ler o nome direito, senão para não falar bobagem, Sandra Abi Saber, que fez esta ponte entre o programa e o Valdir Colani, que foi uma grande honra ter conhecido, um sujeito que tem uma passagem internacional. Infelizmente, nós temos muito pouco tempo para ele contar tudo que ele sabe, tudo que ele fez, mas nós vamos nos restringir, na medida do possível, à sua saga, que é o Inocêncio, que ele vai fazer a gentileza de nos dizer. Meu caro, muito boa tarde. Saudações, Ralph. Isso é absolutamente protocolar, né? Nós estamos conversando longamente, longa e gostosamente, diga-se de passagem, eu estou em vantagem com relação a vocês. Meu caro, você, gaúcho, dos bons não? Dos bons. De São Borja. De São Borja. Porque você não é bom? De São Borja. Não é de Pelotas. De São Borja, não. Se for de Pelotas também, a gente encara aqui numa boa. Você, com 11 anos de idade, já era operador cinematográfico? Comecei aos 11 anos. 11 anos. Quer dizer, tipo o Cine Paradiso. Cine Paradiso. Só que o menino era mais novo que você, não era? Era mais novo. E a diferença é que o menino, o Totó, ele, no final do filme, ele é um grande produtor cinematográfico. Mas você também é um grande produtor. Eu passei pela direção, passou, por produção, mas hoje eu tenho uma locadora de equipamento cinematográfico e digital, de captação de imagens. A minha empresa fornece câmeras e lentes. E você pode falar o nome da empresa? Câmera 2. Câmera 2. Locadora cinematográfica. Para acessar, então, porque você não havia me falado isso. Tem www.câmera2.com. Esse Câmera 2 é número, o 2 é número. Tudo escrito. É 2? 2, DOIS. Câmera 2 mesmo. .com.br. Quer dizer, tudo que as pessoas precisarem de equipamento cinematográfico, você tem de A a Z? De A a Z. Desde o prato feito a 4 estrelas. É mesmo? É. E deve ser uma grande empresa, porque para ter... Não é uma grande empresa. Um grande espaço? Nem um grande espaço, é uma boutique. É uma empresa pequena. A minha locadora, como eu sou um profissional da área de longa data, então eu me preocupo mais com a qualidade, em resolver bem o problema das pessoas do que... Sediado em São Paulo? Em São Paulo. Um dia eu vou visitar, que eu sou Por curiosíssimo favor. Com isso. Posso te oferecer um café na padaria da esquina. Em troca do café que você me ofereceu. Tem cota para café lá? Tem. Olha,
Você desenvolveu, a partir da vivência, vamos entrar direto no teu livro, porque senão a gente, acontece igual aconteceu com o Lucas, fala, acaba não falando do livro. A saga do Inocêncio, é isso? Isso. Que é constituído por 5... O projeto são 5 volumes, tem 3 que já foram editados. É uma saga, Ralph, a gente poderia dizer, é uma saga existencial de autodescoberta, passando pelos 5 estágios do crescimento humano. Começa com a infância, depois tem juventude, maturidade, a maturidade profunda, e em vez de velhice eu chamaria de colheita. Colheita. Eu acho que nos assuntos humanos e os assuntos da natureza andam paralelos, né? Nós temos a mesma trajetória. Que o humano houvera que da natureza não fora, né? Só que, enfim, as árvores não falam inglês, né? E nem português. Mas o objetivo final é frutificar. Certo. Agora, quando você falou que primeiro é a infância, segundo... A juventude. Terceiro... Maturidade. O que é maturidade? Qual é a fase de maturidade? Porque eu conheço pessoas com 35 ou 40 anos que eu, particularmente, não os acho maduro. Agora, maduro para quê? O que é maturidade para você? Maturidade, digamos, é a época em que você começa a ser sério, vamos dizer, quer dizer, teoricamente. Mas eu dividi os livros nessas etapas aleatórias, vamos dizer, que a mais importante, a fundamental, é a infância. Literalmente é a base. Que é a base. Certo. Depois tem, poderíamos dizer, adolescência para a juventude. Mas a infância é a base, literalmente, né? A infância é a base. Olha, existiu, né, um filósofo inglês, se não me falha a memória, John Locke, Sim. que disse que a infância, ao nascermos, a nossa mente é uma tábula rasa, ou seja, não tem nada. E tudo que você depositar lá, eu estou inferindo agora, naturalmente, tudo que você depositar lá, vai gravar. É um HD. Você compra um HD na loja, você coloca os programas lá e tal, e as informações vão sendo inseridas e a partir de um determinado momento elas afloram à medida que você solicita. É isso mesmo. Agora, como eu tive uma formação cinematográfica, e inclusive eu comparo o cérebro a um filme virgem. Certo. E os olhos são as lentes. Como a criança vem ao mundo pura, né, ela vem com o inconsciente coletivo, com aquelas características básicas de todo o ser humano, o homem. Mas ela não conhece nada. A criança é uma deslumbrada. É como um turista que vai pela primeira vez para Roma com a câmera fotográfica e começa a clicar em tudo, né? Aqui, daqui, dali. E depois, mais tarde, ela vai fazer uma triagem daquilo que ela gravou no seu cérebro. E isso que ela gravou, ela vai levar para a sua existência. Esses são os alicerces, digamos, que moldam a personalidade da criança. Nesses 7 anos, em casa, no meio ambiente, no ambiente familiar, são fundamentais para a formação. O que ela ouve, o que fica plantado lá, né? E não o que ela ouve, os exemplos que ela observa. Que ela observa. Por exemplo, no país, por exemplo, no nosso país, nós temos um presidente que diria que é o nosso pai. Quer dizer, tudo que o presidente faz, a gente imagina que seja verdadeiro. Exatamente. Sim, eu me lembro que um dos primeiros grandes pronunciamentos do Lula foi que ler é chato. Quer dizer, você imagina, você já está num país que a literatura não abunda, certo? De repente vem o presidente, que como você falou, é o nosso líder máximo, né?
e fala que ele nunca leu um livro, como ele falou, isso é textual. Ele falou. Eu ouvi. Não estou inventando. Eu ouvi. Eu nunca li um livro e jacta-se disso. Não, o Ralph, o que me deixa... Não quero passar o nosso papo aqui para a política, mas é isso mesmo. O que me deixa atônito realmente um indivíduo, um formador de opinião, inclusive, que poderia sem noção, dirigir, realmente, dirigir esses que estão vindo para... Ele estimula a não ler. Quer dizer, se eu sou um analfabeto e me tornei presidente, mas hoje você vê o presidente que ele se tornou, né? Quer dizer, então, o homem que se tornou, né? Exatamente. Pois é, uma pena. Mas fala do teu... São 3 livros que já editados. Eu naturalmente li, o primeiro eu li de cabo a rabo, que você não consegue parar de ler. Gente, é muito legal. E tem um viés, que eu identifiquei um viés espiritualista, porém não religioso. Não religioso. Não religioso. Mesmo porque o programa não tem viés religioso, não tem viés de cor, credo, raça ou coisa do gênero. Para sentar-se aqui, há que ter conteúdo. Vocês sabem disso. Eu sempre, às vezes, falo dessa maneira, para deixar bem claro que nós não estamos tendenciando. E o livro deste homem é muito bom. O primeiro que eu li, o segundo eu dei uma rápida passada de olhos, o terceiro eu estou lendo. Que, aliás, você vai voltar aqui para falar sobre ele depois. Mas é muito interessante a abordagem que ele colocou, porque ele conseguiu romancear todo um lance de sabedoria entre o avô e o seu neto. Agora a bola é tua. Haha, joguei. Fala aí. O meu avô, o avô do Inocêncio, o meu avô, ele era um ser de uma grande espiritualidade. Então, quando tinha alguém enfermo, na comunidade, ele se fazia presente para levar as palavras de conforto. Atenuar o sofrimento. Exatamente. E ele prepara o neto para a grande jornada da vida. O avô, ele era um conhecedor dos segredos do cosmos, do sentido da vida. Ele inicia o Inocêncio nas maravilhas da natureza, por exemplo. Ele mostrava as formigas, por exemplo, né? As formigas carregando um pedacinho de madeira que, se fôssemos comparar com o homem, precisaríamos de 10 para carregar. E ele mostrava com uma lupa que algumas formigas davam passagem para aquelas formigas que vinham carregando aquela tora, entre aspas. Quer dizer, no reino animal já havia, digamos, uma civilidade. Outra coisa extraordinária que eu me lembro do avô do Inocêncio é sobre as abelhas, né? A rainha, ela não tem ferrão. Então, ela fica impossibilidade de causar, digamos, maldades. Um sofrimento. Seus súditos, sabe? Então, ele ensinava, inclusive, os prodígios que a natureza tinha, que nós, se quiséssemos imitar, poderíamos enriquecer com esses ensinamentos, né? E no último, enfim, tem um capítulo que o avô, ele sabe que a hora dele terminou aqui nesse planeta. Eu acho que a alma, ela tem alguma coisa que ela diz. Que dá um aviso. Dá um aviso. E depois dele despejar toda a sabedoria dele, o que ele aprendeu na cabeça, no cérebro do Inocêncio, ele tem uma frase que ele diz: Inocêncio, tu já tens provisões o suficiente para ir em busca do grande homem e um dia ser livre e governar a ti mesmo. É claro que uma criança de 6 anos, de 5 anos, isso não quer dizer muita coisa. Mas no segundo livro, já depois do segundo livro, O Despertar do Inocêncio, ele relembra essa frase, e essa frase vai servir do fio condutor para os próximos 3 volumes. Quer dizer, o Inocêncio se questiona, mas
quem é o grande homem, o que ele tem que fazer, é aquele que comeu muito e cresceu muito, é aquele que domina o outro, que tem um controle, líder, é um líder. Enfim, e ele vai, sai percorrendo o mundo, vai para os Estados Unidos, depois volta, não encontra o grande homem lá, volta para o Brasil, presencia a deposição do governo Goulart, compreende, sabe, e os conflitos enfim, que houve com a ditadura militar. Não encontra o grande homem, acha que depois, se em 2 países de 500 anos, jovens, ele não encontra o grande homem, e provavelmente num continente de 10.000 anos ele possa encontrar um grande homem. Que continente era esse? A Europa. A Europa. Depois, então, o Inocêncio vai para Portugal, passa um ano na Espanha, depois passa um ano em Londres, 3 anos em Paris, e fica 3 meses na Argélia. Então, na Argélia ele fica sabendo que atravessando o deserto tem uma comunidade sufi que possui uns sábios lá de grande sabedoria. Então ele atravessa com um amigo, ele atravessa o deserto e nessa comunidade, quando ele chega lá, depois ele tem a resposta que ele queria, digamos, sobre o grande homem. Lá ele encontra? Mas tem que atravessar o deserto. Quanto tempo leva nessa travessia? Olha, eu percorri uns 6 oásis, só que de um oásis para outro, você fazia em mais de meio-dia, uma coisa assim, e dormia no oásis e depois seguia adiante. E depois, com mais um dia de viagem de camelo do deserto, você chega nesse lugar, nessa comunidade. E é engraçado que esses grandes pensadores, eles se afastam da civilização, né? Sim, para não se impregnar, né? Não tem diálogo, né? Ou são crucificados, os profetas. O que eram os profetas? Os profetas eram pessoas com um conhecimento profundo das leis do universo, né? Quer dizer, lei de causa e efeito, por exemplo, e do conhecimento humano. Então eles podiam prever. Olha, vai acontecer isso, isso e isso. Por isso que Herodes cortou a cabeça de João Batista, né? Porque eles enxergam longe demais, e isso prejudica, né? Isso acontece hoje também, né? Você acha que esse processo... Vamos voltar no camelo. Você viajou um dia, no último dia, um dia inteiro de camelo. Curiosidade, eu nunca andei de camelo. Quando você anda um dia inteiro de camelo, como é que fica o teu corpo nisso? Não, mas você não precisa andar de camelo. Você sobe no camelo e depois pode andar também. Tudo bem, você anda de camelo. Qual foi o máximo de tempo que o teu protagonista andou de camelo? Não, foi... Eu diria que umas 5 horas até parar no oásis, compreende, sabe? Ao término dessas 5 horas, como é que o teu corpo fica? Normal? Normal. Porque eu noto que aquilo deu um balanço miserável. Tem. Mas eu estive uma vez em Lanzarote, nas Canárias. A ilha de Lanzarote, onde morava o Saramago, né? Depois que ele foi banido, digamos. Uhum. E é uma ilha vulcânica, né? Eu fiz uma viagem de camelo subindo um vulcão, né? Você tinha que rodear o vulcão, chegar lá no topo. Mas é tranquilo, compreende? A grande vantagem é que o camelo não tem sede, né? Nossa, também quando se abastece é mais de 100 litros, né? Eu sei, não tem. Escuta, e afinal, aí ele se depara com esses sábios dessa comunidade Sufi. Sufi. Quantos eram?
Não, tinha hoje não é mosteiro, né? Mas era um... E vive modestamente. Ah, sim, porque essas pessoas são nômades, são desapegadas, né? Mas não são nômades, não, eles não são ficam nômades, lá. vivem lá. E afinal, qual foi o resultado? Não, o resultado você só vai saber no 4º volume, né? Sacanagem. Agora, veja bem, Ralph, um menino que nasceu numa comunidade rural no Rio Grande do Sul, entre Jaguari e Santiago, hoje chama-se Nova Esperança. Na época não constava no mapa do Rio Grande do Sul, que teve uma educação, quer dizer, o meio ambiente, pais amorosos, a natureza constante, compreende, com a sua generosidade. Todos os vizinhos eram solidários. Quando um precisava semear, todos faziam um mutirão. Na hora da colheita, a mesma coisa. Não se tinha contato com o dinheiro, porque se um tivesse uma boa colheita de trigo e o outro tivesse porcos, você trocava os porcos por trigo. Não havia polícia, não havia advogado. Quer dizer, também não havia concorrência. Nenhuma, exatamente. Era um pequeno paraíso, eram todos solidários. E, ao ser solidários, eles não se atacam. Imagina, então, esse menino que não conheceu o mal, de repente, a família, por razões que eu tenho que te contar depois em outro programa, se muda para São Borja e começa uma cidade de 50 mil habitantes, onde o dinheiro já era necessário, era um instrumento de troca. É quase uma violência isso, né? E vai para o mundo, compreende, sabe? Agora, quando você é educado e tem essa estrutura, você verga, mas não quebra, porque a estrutura é forte. Então, o Inocêncio vai para o mundo com essa bagagem. Ainda puro. Puro. E onde ele acha que existe alguma impureza, eu acho que existe um instinto de defesa que te diz, opa, esse aí não. Ele pode até sucumbir, compreende? Por isso que eu acho que você precisa sempre ensinar, desenvolver a polaridade da criança nesse estágio inicial do bem. Ensine sempre o bem, nada mais do que o bem. Porque lá na frente, se ela, de repente, numa encruzilhada, optar por um caminho e se der mal, ela sabe o caminho de volta. Sabe que errou. Tem aquele caminho. Se a criança, ela não conhece outra coisa a não ser o mal, ela não tem referência. Por isso que eu digo que hoje essa tentativa nas prisões de tentar ressociabilizar é impossível. Claro. Impossível. As pessoas não conhecem o bem. Mas quando você fala não conhece o bem, você não está falando em termos de religião só. Não. É termos sociais. Sociais, né? de solidariedade, de ajudar o próximo, compreende? Enfim, essas coisas, honestidade, ética, honradez, compreende? Que hoje parece que está faltando muito. Não, isso foi esquecido, né? Então, de vez em quando aparece um livro aí para lembrar as pessoas de que essas coisas existem ainda. Elas não só existem, como são necessárias, né? Totalmente. Porque a gente vê na TV, lê nas revistas, e até às vezes sem querer, você recebe essas informações, mesmo que você não queira se envolver. Mas está lá, está acontecendo. E por mais que você queira se isentar, é quase impossível você não se deixar miscuir um pouquinho, né? Sem dúvida. E o que eu fico perplexo é que
Eu me lembro da minha infância, onde eu ouvia de pais analfabetos: não minta, não pegue o que é dos outros, não roube, não faz bobagem e tal, não sei o quê, não brigue. E naturalmente eu cresci com isso e tudo mais, como você deve ter ouvido, como o pai dos nossos políticos também devem ter falado, a mãe deve ter falado, nossos presidentes. Duvido que as mães falem: olha, um dia você vai ser presidente, roube bastante, porque aquele pessoal merece isso e tal. Nenhum pai fala isso. Mas no caminho existe um pequeno desvio ou um atalho, é uma questão de atitudes, de escolha. Eu quero ser ladrão, ou jamais serei ladrão, vou ser um otário para o resto da vida, mas não vou ser ladrão. No caso do Inocêncio, ele fica inocente até o final ou ele dá uma quebrada? Não, como é que fica? Ele perde que é quase impossível. Ele perde 2/3, no último livro, ele perde 2/3 da sua inocência. Quer dizer, não é que ele perca, é que ele se adapta. Ele se torna um órfão, digamos, um inocente desiludido. Mas continua acreditando de que existe no fundo de nós, de todos, digamos, a outra polaridade, que é aquela polaridade, digamos, cósmica e divina. Quer dizer, de equilíbrio, de harmonia. Então, e eu te digo, porque, Ralph, eu só convivi com gente do bem. Essa família com quem eu convivi em Porto Alegre, que era uma família, a irmã, essa mãe, segunda mãe, ela era irmã do João Goulart, né? Então, eu convivi com o suicídio do Getúlio Vargas, convivi depois com a deposição do João Goulart. Então, o Inocêncio, ele vê tudo isso, mas não quebra. Quer dizer, ele percebeu que tem que conviver com o mal de qualquer maneira, mas não deve perder a sua essência. Sem dúvida. Isso é o mais importante. Sem dúvida. E no decorrer da jornada, uma coisa que sempre incomodava a cabeça do Inocêncio, porque a educação dele, ele não conheceu o mal. Ele conheceu a solidariedade, ele conheceu afeto, carinho, a natureza. E na sua jornada, ele se depara com uma questão dessa ganância, dessa busca do homem pelo poder, de querer dominar o outro, compreende? Sobressair-se. Exatamente. Exercer um controle. Por que todo mundo quer ser presidente da República? Eu convivi com um único presidente que foi um grande estadista, que foi Getúlio Vargas, né? Que o Getúlio Vargas, ele saiu da vida, Ralph, ele teve 14 anos no poder absoluto e nunca tirou proveito. O Getúlio Vargas, quando saiu da vida, ele deixou a fazenda, que era da família dele, em São Borja, né? E um apartamento de 3 quartos em construção. O Vargas me lembra um pouco os faraós no Egito Antigo. O faraó, ele era escolhido entre 2 classes, a sacerdotal e a militar. Antes de sentar no trono do faraó, ele passava por um processo iniciático. É como se você pegasse um bombril e fizesse a supressão do ego. Então, quando ele sentava no trono, por isso que hoje a gente lê muito sobre essa divindade do faraó. Mas
Divinos somos todos nós somos pequenos deuses, né? É o que está dentro da gente. Exatamente. Agora, e o faraó, então, quando ele sentava, ele dizia, não sou eu que realizo as obras. É alguém maior dentro de mim que as realiza. Eu sou um servidor, eu não estou aqui para ser servido. E o Vargas foi um homem que tudo hoje que nós temos no Brasil, até o Dia das Mães, é obra dele. Meu caro, de fato o papo foi hoje aqui. E, desafortunadamente, o Inocêncio 4 vai vir para cá. O 4, o 5, todos os outros Inocêncios. Muito interessante a história, muito interessante a saga. E seguramente, pelo que eu vejo, tem por objetivo eliminar um pouquinho dessas excrescências que a gente vê por aí. E que, infelizmente, eu vou vestir a carapuça, eu sou um desses que pratica. Desafortunadamente, senão, não sobrevivo. Mas dou muita guarida ao que você escreve e o programa sempre, sempre, sempre estará com portas e janelas abertas, sempre que você queira voltar. Não, Ralf, eu estou feliz, te agradeço pelo espaço e fiquei mais feliz ainda com aquele tempo no café que nós podemos conversar. Né? Eu estou em vantagens, porque em muitas vantagens, porque nós conversamos muito antes e vamos continuar a conversar. Sem dúvida. Eles, infelizmente, ficam esses 30 minutinhos. Mas olha, o livro, ou os 3 livros da Thiago Aridi de tradução, Inocêncio na Infância. Inocêncio e a Criança Divina, o primeiro Inocêncio volume. e a Criança Divina. O Despertar do Inocêncio. Que é o segundo volume. E Inocêncio e o início da jornada, da sua descoberta. Me fala, se as pessoas não encontrarem o teu livro nas livrarias, como é que elas fazem? valdiercolani@uol.com.br. Valdir, não é? Até escrito lá embaixo, olha lá, valdiercolani.com.br. @.com.br. Perfeito. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado por você ter despendido todo esse tempo. Sei que você faz isso com um enorme prazer, porque você difunde essas práticas, essas ideias há muito tempo e queiram as forças benfazejas do universo que você continue assim. Grato, Ralf. Forte, energético. Muito obrigado. Valeu? Valeu. Pessoal, muito obrigado pela paciência, audiência, todo o resto. Até a próxima. Tchau, tchau.